Irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Temos o privilégio de estar essa manhã mais uma vez, ministrando a aula da Escola Dominical. Na semana passada nós falamos sobre a batalha cósmica, né? A mulher e o dragão. A aula foi longa, né? E acabou que a gente não teve tempo de tirar as dúvidas. Mas eu deixei lá no canal, numa mensagem ali no canal da igreja, o meu e-mail. Quem quiser tirar alguma dúvida pode mandar uma mensagem por e-mail. E nós resolvemos hoje partir para um novo assunto. Podia colocar os slides, por favor? E vamos falar hoje sobre as falsas doutrinas e as vãs filosofias. É um tema cotidiano nosso, nós enfrentamos todos os dias. A igreja desde sempre enfrentou e lutou, não só contra as falsas doutrinas, mas contra os falsos profetas. E essa é uma realidade desde sempre. Mesmo no tempo de Jesus, Jesus já debatia e argumentava contra as doutrinas dos fariseus. E a gente percebe que ao longo da história, a gente vem lutando para proclamar o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo. E ela tem uma ligação com a aula passada no sentido que essa é a batalha que acontece dia a dia. Começou lá atrás e vai terminar só quando Jesus voltar. É a batalha pela verdade, é a batalha pela proclamação do Evangelho verdadeiro, da sã doutrina. O Evangelho que tem o poder da salvação, o Evangelho que tem o poder de transformar vidas. Naquele texto do versículo 17 da aula passada, nós vimos lá que o dragão foi para cima daqueles que guardam o testemunho de Jesus. Não foi para aquele que anda por aí fazendo tudo a seu bel prazer ou conforme o seu próprio pensamento. Não, foi aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Jesus, que seguem o testemunho de Jesus. E realmente, se a gente perceber na nossa história, a gente vai ver que a ação do dragão para destruir a igreja com as mentiras, com as falsidades, com as vãs filosofias, na realidade, irmãos, toda filosofia, por melhor que pareça, por mais bonita e linda que pareça, é igual aquela maçã lá no Éden. É igual aquela campina que Ló escolheu, onde estava Sodoma e Gomorra e foi destruída em seguida. Então toda filosofia tem sutilezas de Satanás para poder nos afastar de Deus. E cabe a nós a seguir uma só coisa, que é o cristianismo, que é seguir a Jesus. Não existe filosofia para o cristão. A filosofia do cristão é Cristo. É viver para Cristo. É guardar o testemunho de Cristo. Então a batalha, nós vamos vencendo essa batalha ao longo da história. E vamos vencer ela até o final. E no final será pior. Na grande tribulação será pior. O amor de muitos cessará, o poder do Evangelho vai cessar, o dragão será solto. E se aqueles dias não fossem abreviados, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, ai de nós, ou daqueles que estarão vivos. Então, durante essa aula, nós vamos falar aqui sobre as bases bíblicas teológicas. Na realidade, eu vou colocar os textos bíblicos aqui em alguns slides, os textos, e vamos rapidamente passar por esses textos. São alguns textos, é lógico que teria muito mais. Escolhi alguns, pode ser que os irmãos saibam até outros e até mais profundos e mais importantes. E vamos passar alguns textos bíblicos aqui, vamos lê-los e fazer breves comentários. Depois vamos falar rapidamente sobre as lentes da cosmovisão cristã, de como nós devemos observar o mundo, de como nós devemos viver nossas vidas, e depois um breve panorama das falsas doutrinas e vãs filosofias surgidas na história após a ascensão de Cristo. Na realidade é bem breve mesmo, vou citar algumas principais para mostrar para vocês, no sentido que sempre, desde lá de trás, né, desde que Cristo, até antes, né, mas desde que Cristo
ascendeu ao céu, né? Ele ressuscitou, apareceu para multidões durante 40 dias, subiu aos céus, e pessoas tentam deturpar o Evangelho de Cristo, né? Bom, é importante nós citarmos aqui que, irmão, nossa luta não é contra carne ou sangue, não é isso? Está lá em Efésios 6, mas contra os principados, contra os poderes celestiais do mal nos lugares celestes, né? E devemos tomar toda a armadura de Deus. Então, quando a gente fala alguma coisa e diz que essas filosofias são erradas, isso não é pessoal. Porque às vezes as pessoas defendem, cristãos defendem determinadas filosofias como se fosse a própria vida deles. Mas que, irmãos, nenhuma filosofia em si é boa, a não ser o cristianismo, a não ser a palavra de Deus. Tudo que vai contra a palavra de Deus não é bom e não é boa. E ponto final. E às vezes as pessoas se abraçam e se enveredam em determinadas coisas, se aculturam assistindo TV principalmente, ou no que é falado no mundo, e veste aquilo como uma verdade, e uma verdade que não é verdade, porque a verdade é Cristo. Então a ideia aqui é entendermos que nossa luta não é contra a pessoa, não é contra o falso profeta, porque às vezes o falso profeta está enganando a si próprio. Mas falar das falsas doutrinas e das vãs filosofias. A ideia também não é falar de religiões, né? Não citam várias religiões, né? Não adianta eu falar de várias, porque o que não é cristianismo, para nós, não é verdadeiro. Então, isso já está fora, né? Já está fora. E também não vou buscar aprofundar, né, nas falsas doutrinas, nas vãs filosofias. Na realidade, eu vou citar algumas para mostrar, e que a gente tem que abrir o olho, porque algumas delas estão aí, né, a olhos vistos, e cristãos estão mergulhando nela, achando isso muito bonito, muito lindo. E ressaltar no final da importância da palavra de Deus. A irmã falou aqui no conhecimento da palavra de Deus, é importantíssimo. O crente tem que conhecer a palavra. A única forma dele conseguir combater as sutilezas das vãs filosofias, a sutileza das falsas doutrinas, é o conhecimento da palavra. E muitas das vezes nós nos limitamos a vir aqui aos domingos, assistir o culto à noite, e pronto. Não lemos a Bíblia, não oramos, não buscamos a iluminação de Cristo. E aí, facilmente somos levados por falsas doutrinas. É como aquela semente que caiu na rocha, né? Então, essa é a ideia que nós vamos falar hoje. Primeiro, vamos passar, então, alguns versículos. Alguns versículos aqui nos slides aqui. Então, esse texto aí de Mateus 24, 10 a 12. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está falando dos últimos tempos. É esse tempo que nós vivemos. Jesus veio na plenitude dos tempos. E depois de sua ascensão, nós vivemos no fim dos tempos. E cada vez mais que se aproximar, né, a tendência lá na grande tribulação é o amor de muitos se esfriar, como está aí o texto. Mas antes disso, a palavra e o evangelho veio para vencer. Enquanto o último escolhido, o último eleito, né, não se achegar para Deus, o evangelho vai ser pregado. Vai ser pregado. Então, está óbvio aqui para nós, levantar-se-ão muitos falsos profetas. E enganarão a muitos, isso é fato. Diz o texto. O próximo texto aqui, está grande ali. Vou pegar só a parte que está em negrito. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, lá em 1 João 4, 1, 6. O interessante aqui é que ele fala até, é mais profundo, né? Porque ele fala assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Veja bem, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus.
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa não procede de Deus. Pelo contrário, esse espírito é do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Então aqueles que estão com Cristo, vai vencer o falso profeta, é lógico, com conhecimento da palavra, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Então por isso que essas filosofias são bonitas, são lindas. O mundo gosta de ouvir coisas do mundo. Os crentes gostam de ouvir as coisas de Cristo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Percebe o contraste? Espírito da verdade e espírito do erro. Aqueles que são do mundo e aqueles que são de Deus. Sabendo que a porta que leva à salvação é curta e a perdição é larga, é imensa, é lógico que as coisas do mundo tendem a prevalecer. Agora, não cabe a nós, separados por Cristo, eleitos de Cristo, vivenciarmos as coisas do mundo, porque senão nós não somos dele. E estamos no erro, porque não estamos ouvindo a Cristo e estamos seguindo as coisas do mundo. Agora que, pelo contrário, nós ouvimos as coisas de Cristo, nós somos dele, e vivemos com ele, e vivemos para ele. Então, se a igreja de Cristo se corrompe com as coisas do mundo, ouve as coisas do mundo, essa igreja não é dele. Essa igreja é do mundo. Percebem? E essa é uma realidade que nós vivemos da igreja nos tempos de hoje. A igreja está aceitando as coisas do mundo, vamos ver mais na frente. Então os falsos profetas estão aí, tem saída fora, como diz o texto. Vamos lá. 2 Pedro 2, 1 e 3. Surgiram falsos profetas, mais adiante, falsos mestres, dissimuladamente com heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Heresias destruidoras, já estava escrito lá atrás, Pedro já escreveu. Com práticas libertinas, está lá em negrito. Farão comércio, olha só. Alguém já acendeu a luzinha? Farão comércio de vós. Farão comércio de vós. Aconteceu isso ao longo da história, a gente sabe disso. Relíquias, venda da salvação, né? E aí vai outras coisas, fazendo comércio de... Até hoje nós temos aí o comércio da palavra de Deus. E aí vai Mateus 7, 20 e 25. Pelos seus frutos o conhecereis. Aqui ele está se referindo ao falso profeta, né? O falso profeta, ele consegue enganar a si mesmo, né? Se a gente ler esse texto aí de Mateus 7, 20 a 25, a gente pegar ali a parte mais embaixo, ó, então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Lembra aquele texto lá, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, né? É o falso profeta. Não, mas em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz aquilo. Afasta de mim, que eu não vos conheço. Então ele é tão assim, o falso profeta, ele está tão convencido que está certo por falta de conhecimento, que ele consegue enganar a si próprio, e diante de Deus ele fala, mas Senhor, Senhor, fiz isso, fiz aquilo. Aparta de mim que eu não vos conheço, diz o texto aí de Mateus 7, 20 a 25. Então, pelo fruto conhecereis o falso profeta, não é verdade? E se a gente continuar aqui no texto, nos textos, por exemplo, em 2 Coríntios 11, 13 a 15, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Na parte anterior ele fala, e tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não está falando de outras religiões, está falando dos cristãos, se transformando em apóstolos de Cristo. E não de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E na sequência ele fala, assim também são seus ministros, que se fazem ser ministros de justiça, mas na realidade as suas obras são obras da maldade.
Então não é de se admirar. Então o próprio inimigo, é a sutileza do inimigo, ele se transforma em anjo de luz, ele se passa por bonzinho, e vem novamente a história da maçã. A maçã era bonita, a campina de Ló era bonita, aparece tudo muito bonito, a filosofia é linda, a teoria é linda, é utópica, é uma coisa bacana, mas o seu fim leva à perdição, o seu fim leva ao inferno. Porque essa é a estratégia do dragão, aqui está bem claro, Satanás, é enganar a igreja. Se possível fosse, inclusive os escolhidos de Deus, está lá em Mateus 24. Se possível for, os escolhidos de Deus, mas não é possível enganar os escolhidos de Deus. Então, se nós estamos sendo enganados, tem que acender a luzinha, somos escolhidos de Deus ou não? Porque se estamos sendo enganados por vãs filosofias, não conhecemos a Deus, não conhecemos a sua palavra. E aí, Colossenses 2,8, resume aí essa parte das falsas doutrinas. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui ele estava falando sobre os costumes judaicos, o apóstolo Paulo, em Colossenses, questão de comer, beber, guardar sábado, essas coisas, guardar dias, mas vale para praticamente todas as coisas, do que diz falsas doutrinas e vãs filosofias. Porque, na realidade, as falsas doutrinas e as vãs filosofias, a gente tem percebido ao longo da história, ou vem criar um jugo para o povo de Deus, um pesado fardo, como inclusive foi no templo lá dos fariseus, as tradições farisaicas. Isso aí é tradição de homem, Cristo falou. Criar um peso, uma ansiedade, uma tristeza, uma incapacidade do homem de superar aquilo ali. Poxa, eu não consigo fazer isso. Aí cria um jugo, porque ele se acha, não dá. Mas a palavra de Deus é leve, a graça é leve, e realmente o homem não consegue fazer a vontade de Deus por si próprio, nós dependemos de Deus. E quando ele tenta pela sua própria força alcançar a Deus, tenta carregar esse jugo sozinho, ele não aguenta. Isso que os falsos profetas com as falsas doutrinas fazem, colocar um jugo sobre a igreja, um jugo sobre o cristão. Ou então pelo contrário, ele cria uma permissibilidade, uma liberalidade, tudo pode, não, tudo é tranquilo, não, nós servimos um Deus da graça, não, pode tudo. E leva para um caminho oposto, um caminho de não seguir aquilo que Cristo nos ensinou, que a palavra nos ensina. E aonde não, isso aí era para aquele tempo, e começa a dar desculpas, vãs filosofias, desculpas e artimanhas, e assim somos nós individualmente. Às vezes nós procuramos texto para dar base às decisões equivocadas que nós queremos tomar, e buscamos ali, pesquisamos na Bíblia, e a gente não tem condições. Ou então pega um texto fora de contexto, para ser pretexto de heresia, para tomar decisões equivocadas no dia a dia. E outras vezes essas falsas doutrinas tentam nos tirar do foco, aparece insere detalhes estranhos, coisas estranhas no meio ali do que é verdadeiro, tentando tirar o foco do homem em Deus, e normalmente tentando botar o foco do homem no próprio homem, ou em outras coisas. É isso. Ou tirando o foco de Deus e colocando o homem nos prazeres do mundo. Então o texto aí está muito claro, ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia. Enredar, ele vai criar uma historinha, vai tornar aquilo tudo muito bonito, como Eva foi enganada pela serpente, vai tornar aquilo bonitinho. Quer ver, irmãos? Vamos parar para analisar. Nós estamos assistindo um filme, assistindo um programa de televisão. Ele vai enredando na história, vai falando na história, e você vai sendo conduzido pelo enredo daquela história. Daqui a pouco, você está concordando com o mocinho, que de repente matou alguém, que traiu a esposa, não é isso? Que roubou alguma coisa, não, ele roubou para fazer o bem, entendeu? Aí o enredo tenta enganar
para poder fazer aquilo ali de bom, e você é conduzido. Não, está certo. Não, ele largou a mulher, está certo. Não, ela largou ele, está certo. Porque todo o enredo é para você concluir isso, e você passa a aceitar que não. O divórcio é possível. Não, divórcio não é possível, não. Se não houver traição, a palavra de Deus diz que não é. O que Deus uniu, não separa o homem. O que Deus uniu, não separa o homem. E pronto. Foi isso que a palavra de Deus nos disse. E por que tem muitos cristãos se divorciando? Porque estão errados. Estão em pecado, estão seguindo a filosofia da sua cabeça, a filosofia do mundo. Essa é a filosofia do mundo quanto ao casamento. Ele já casa pensando no divórcio. Se não der certo, eu vou embora. Não é verdade? E assim vale para muitas outras coisas, o sexo fora do casamento e coisas desse tipo, né? E aí vamos falar aqui das lentes da cosmovisão cristã. Cosmovisão é um termo novo, né? É uma forma da gente, como nós vemos o mundo. Como nós vemos o mundo. O cristão, ele não pode ver o mundo, na realidade, todo mundo que tem, toda a cosmovisão de todos, das pessoas sendo cristãs ou não cristãs, ela é a coisa que brota do coração, é aquilo que está enraizado na pessoa, é aquilo que muitas das vezes não aparece, mas está ali, e ele é forte, é como um iceberg, né? Lá no fundo do iceberg é enorme, e só aparece a ponta, é o que está no profundo do coração do homem, é aquilo que ele é. E a nossa cosmovisão cristã tem que ser isso. Deus tem que falar profundamente no nosso coração. Se Deus estiver na superfície, na ponta do iceberg, nós vamos ser levados, vamos ser conduzidos, né? Vai estar flutuando, é só a ponta do iceberg, se não tivesse fundo, ia estar flutuando, alguém ia encostar e ia conduzir. E assim é a nossa condução, nesse caso. Agora, se nosso iceberg é grande, com base em Cristo, tudo que vem do coração brota para fora. Então a mudança primeiro do cristão tem que ser dentro do coração. Ele tem que rever como ele pensa o mundo. Ele tem que mudar a ótica da sua visão de mundo. Ele tem que largar suas atitudes passadas. Tem que realmente se tornar nova criatura. Sem se tornar nova criatura, ele não tem como viver esse mundo. Ele vai continuar sendo conduzido pelos valores desse mundo, pelas ideias desse mundo. E nós somos flechados e contaminados o tempo todo por este mundo. E como viver? Se você não tiver uma profunda fé, um profundo coração de Deus, algo que vem do seu âmago, que você não suporta aquilo que vem em contra a palavra de Deus. Só dessa forma, porque senão ele vai estar vivendo de acordo com o mundo. É o texto de 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-se de toda forma de mal. Então o cristão tem que ter a capacidade de, com o conhecimento da palavra de Deus e com a revelação do Espírito Santo, julgar tudo. Ó, isso aqui, essa parte aqui é boa, isso aqui descarta, porque está contra a palavra de Deus. É isso. Isso aqui é bom, isso aqui não é ruim. Até porque nós somos feitos vice-gerentes do cosmo criado por Deus. Nós, homens e mulheres, governamos o mundo criado junto com Deus. Nós somos vice-gerentes e temos um mandato cultural. E nossa obrigação é viver nesse mundo e governar esse mundo junto com Deus. E nós temos que julgar todas as coisas. E dizer para as coisas que não são boas, isso aí não é bom. E mostrar para o mundo que isso não é bom. E o que é bom, é bom. Olha o texto de 1 Coríntios 2, 14 e 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não aceita. Para ele parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, na realidade, nós vivemos no mundo físico, mas existe uma batalha espiritual que nós falamos na aula passada. O tempo todo há essa batalha. Essa batalha está dentro de nós, primeiro entre a carne e o espírito. E essa batalha está fora de nós, as influências mundanas, o dia a dia. Mas o homem de Deus julga todas as coisas, e por nada é julgado, porque ele vive segundo o coração de Deus, e não segundo o coração de homens, segundo a palavra de Deus, e não segundo as vãs filosofias ou doutrina de homens, mas segundo Deus.
Então tá. Então, nessa questão da lente da cosmovisão, nós temos 3 pontos que eu gostaria de abordar aqui, que nós como cristãos temos que estar atentos. Primeiro, seja crítico com as lentes do Espírito de Deus e da Palavra de Deus. Nossa posição deve ser crítica a todo tempo, avaliar todas as coisas, segundo o Espírito de Deus, segundo a Palavra de Deus, e não segundo o meu próprio conhecimento, e não segundo o meu próprio pensamento, mas segundo Deus. Nós temos que criticar todas as coisas. Outro ponto, nós temos que tomar cuidado com a alienação, porque o cristão foi chamado ao mundo para ser sal da terra, luz do mundo. Não foi para ter sua lâmpada apagada, não foi para ir para o monastério e ficar lá afastado ou criar uma religião à parte, porque o mundo é muito mau, o mundo é tenebroso, as filosofias são terríveis, então vamos esconder no monastério ou criar uma comunidade reclusa. Não, o cristão veio para brilhar, para ser luz nesse mundo e sal dessa terra. Ele veio para vivenciar e governar o mundo com Deus. E nesse governo ele tem que apontar o erro, dizer o que está errado e mostrar o que é verdadeiro, aquilo que vem de Deus, influenciar as nações, influenciar a comunidade, influenciar a família, ser sal o tempo todo, onde quer que esteja, a qualquer momento, a qualquer hora, em todo lugar. Essa é a tarefa do cristão, testemunhar Jesus. Às vezes, para pregar o evangelho não precisa nem de palavra. É só agir. Conforme você age, as pessoas veem Cristo em ti. E vou dizer mais, às vezes nós pregamos o evangelho muito mais pelas ações que fazemos do que pelo que falamos. As pessoas querem ver. Queria conhecer em você, por que você é assim, qual é a esperança que você tem. Nós temos a oportunidade nesse momento de mostrar então qual é a esperança da glória, qual é a esperança da nossa vocação, e mostrar Cristo para as pessoas. Essa é a nossa esperança. Então cuidado com a alienação, que parece às vezes virtuoso, né? Vamos esconder dentro de casa, não vou ter contato com o mundo, vou ficar quietinho, orando, lendo a palavra de Deus, e vou fugir do mundo. Não tem como. Você tem que viver a sua vida. E tem o outro lado. O outro lado é o secularismo, o mundanismo, né? Que tomou conta das igrejas. Essa é a realidade. O secularismo tomou conta. Então é justamente a igreja está inserida no contexto mundano e a palavra de Deus é posta de lado e as pessoas se divorciam. As pessoas no namoro não têm um namoro correspondente com o que diz a palavra de Deus. As pessoas seguem doutrinas que vão totalmente contra a palavra de Deus, filosofias vãs, e vão lá seguindo, e está tudo muito bonito. As pessoas alertam, isso aí está errado, isso aí, ó, fala sobre isso, sobre aquilo, isso aí vai contra a palavra de Deus. E a pessoa parece que não escuta, né? E é aquele texto, né? Quem é do mundo ouve as coisas do mundo. Quem é de Deus ouve as coisas de Deus. Se a pessoa não está ouvindo as coisas de Deus e continua seguindo essas filosofias, é porque não é de Deus. Então, se está na igreja, provavelmente é joio. E Deus sabe. Se não se converter, se não mudar de vida, é joio. Não é escolhido. E por isso nós temos que estar o tempo todo falando e voltando e voltando e voltando, porque nós queremos crer que todos nós que somos cristãos, que dizemos cristãos, somos trigo, somos escolhidos, somos eleitos do Senhor. Mas então alguma coisa está errada, porque a gente está sempre vendo coisas equivocadas acontecer com o povo de Deus, porque está aculturado com isso aí, ele está vivendo o secular, acha que isso é certo, está enganando a si próprio, acha bonito. Bom, mudando aqui da parte da cosmovisão, eu vou fazer agora uma panorâmica bem rápida sobre algumas falsas doutrinas e vãs filosofias que ocorreram na história. Eu vou só estar citando em breve ali, não vou aprofundar, para a gente perceber o quanto, isso é só algumas, tá? Eu vou falar só algumas coisinhas. É muito, é o tempo todo.
tempo todo, o inimigo está com vã sutileza, inserindo alguma coisa a mais, uma coisinha ali. Outro dia eu estava lendo um livro, não, muito dia não, faz bastante tempo, e não sabia que o livro era de uma determinada seita cristã. E de repente, lá no meio do texto, eu estou lendo o livro, achando o livro interessante, e estava lá, o camarada diz que, e Jesus é o anjo Miguel. O camarada, aquele versículo, aquele textozinho solto, né? Aí já parei de ler na hora. Que Jesus é o anjo Miguel? Jesus é Jesus, o anjo é o anjo. Jesus é o do Apocalipse 12 da aula passada, é o filho que nasceu da mulher, né? É o filho que foi arrebatado ao trono de Deus. E Miguel é aquele anjo que batalhou contra Satanás e expulsou ele do céu, é outra pessoa. E estava lá esse texto, ou seja, quem não conhece a palavra de Deus pode ser enredado a dizer, está multiplicando essa sutileza. E assim muitas outras coisas, né? Então o docetismo, por exemplo. O docetismo foi uma falsa doutrina surgida no século II, derivada do gnosticismo, né? O gnosticismo fala que Deus é santo e está no céu, e a matéria é depravada, a matéria toda não presta. E o docetismo foi justamente isso, né? Dizer que Jesus, e contra a humanidade de Cristo, né? Não, Jesus não foi humano, ele é Deus. E foi contra a humanidade de Cristo, heresia. Jesus é totalmente homem, senão a obra dele não foi perfeita. Se nós dissermos que Jesus não foi homem ou não é homem, nós nos enganamos a nós mesmos. O que fazemos aqui como cristãos? Estamos enganados, tudo que nós aprendemos é falso. Mas não, Jesus é totalmente homem, e Jesus é totalmente Deus. E aí nós passamos por o segundo ali, o arianismo. O presbítero Ário, né? Inventou uma doutrina lá, tirou da cabeça dele, ele se enganou, né? Tirando a divindade de Cristo. Não, Jesus não é Deus, não, ele foi um homem escolhido por Deus, o Messias e tal, mas ele é só um homem que veio, um profeta. E tirou a divindade de Deus. E esse arianismo passou por séculos perturbando a igreja. Teve que Constantino intervir no ano 315, no concílio de Nicéia. Depois voltou no concílio de Constantinopla, o tema. Depois voltou no concílio de Calcedônia. E o tema estava lá. E os bárbaros, na queda do Império Romano, se converteram ao cristianismo e seguiram o arianismo. Se converteram, mas estavam seguindo uma falsa doutrina. Perdurou-se após a queda do Império Romano, no seio dos bárbaros. Ou seja, Jesus é o homem, mas não é Deus. Isso que Ário pregava. E aí vieram os credos, né? Os credos vieram justamente para debater isso aí, contrater. Não, ele é Deus, ele é homem. E aí várias filosofias surgiram, que Jesus não nasceu da Virgem Maria, e aí vai, que ele não ressuscitou, e aí foi se criando o credo. Controvérsias trinitárias, diversas que tiveram, Eustáquio e mais outros. Pelágio, né? A gente lembra bem, nós presbiterianos sabemos bem do pelagianismo, né? Que foi enfrentada ali principalmente por Agostinho, e que colocava que a salvação ela também pelas obras, Então nós sabemos que Deus é um só em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Ponto. E assim nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Nós somos salvos pela graça, somente pela graça, com fé em Jesus Cristo. Isso aí são algumas, mais fortes da Idade Antiga, mas tiveram mais. Se a gente pular aqui rapidamente para a Idade Média, aí a gente vai ter outras coisas, né? A gente vai ter venda de relíquias, né? Comercializando o poder de Deus, venda da salvação, né? A palavra de Deus diz que de graça recebeste, de graça dai. Mas não, se vendia a salvação, um pedacinho no céu, né? No tempo da Inquisição e muitas outras coisas, né? Essa aí eu só citei assim de cabeça, eu nem pesquisei. Muitas outras coisas na Idade Média. Já veio o racionalismo com Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino retomou lá os pensamentos de Aristóteles e começou a tentar explicar a palavra de Deus pela razão. Não que isso não se possa em parte fazê-la.
Mas o racionalismo em si não consegue explicar o poder de Deus. Não consegue. Nós vamos entrar nesse tópico daqui a pouco. Inclusive agora já. Ó. E aqui na Idade Contemporânea, né, eu considerei a Idade Contemporânea aqui após o Iluminismo, né, após a Revolução Francesa de 1789, que se deu com base no racionalismo. E, de certa forma, esse racionalismo se estende até o dia de hoje. O homem quer dar vazão à sua razão. Só que, aonde a ciência não explica, aonde a razão não explica, ela se dobra a Cristo, se dobra e se ajoelha e se rende a Cristo. Essa é a verdade. E a ciência e a razão são de Deus. Ou você tem alguma dúvida disso? Se nós somos feitos vice-gerentes de Deus, com mandato cultural para governar, todo o conhecimento, tudo que nós evoluímos, e falta muito para crescer, né, em termos de evolução, tudo que nós evoluímos em termos de tecnologia, em termos de conhecimento, foi o homem desenvolvendo com base em Deus, com a bênção de Deus. Deus deu a razão para o homem, a capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir e de chegar a uma ciência. E essa ciência se dobra ao poder de Deus, ao sobrenatural de Deus. E o racionalismo culminou no século XIX no liberalismo religioso, que até hoje afeta nossas igrejas. Então, o liberalismo é o cristianismo onde nós temos um Deus que não ressuscitou, um Cristo que não ressuscitou, um Cristo que não nasceu da Virgem Maria. E aí vai, tudo que não consegue explicar cientificamente, ele começa a descartar. A criação é um mito e começa a falar um monte de coisas equivocadas, corrompendo e deturpando, como nós vimos nos versículos, a palavra de Deus. Foi o liberalismo religioso que adentrou nas igrejas. E hoje nós vemos uma Europa outrora evangelizada, hoje secularizada, por causa do liberalismo, vendendo a sua igreja, templos vazios, e igreja presbiteriana também. Irmãos, em 2014 eu fui morar no Chile e eu procurava uma igreja presbiteriana. E eu fui no centro de Santiago, entrar numa igreja bonita, um templo grande, e aí na hora de culto, estava lá o pastor lá na frente, a igreja vazia, todos os bancos vazios. Vazia, o liberalismo tomou conta. E aí eu conversei com um zelador, irmão, vai lá perto do teu bairro, você mora onde? Mas lá no bairro onde você mora, tem uma igreja muito boa, presbiteriana lá, e tem várias famílias brasileiras. E aí eu peguei o carro, saí, estava lá na frente, voltei para onde eu morava, afastava do centro, e lá tinha uma igreja muito abençoada, e tinham 5 famílias brasileiras, e assim Deus nos abençoou lá no Chile. Mas o liberalismo destrói, porque ele corrompe totalmente a palavra de Deus. E a gente percebe que os cursos de teologias que estão por aí, principalmente nessas universidades, estão corrompidos pelas filosofias do liberalismo. Por isso que a igreja presbiteriana resolveu fazer o seu seminário à parte. Não precisa ser reconhecida pelo MEC, porque senão essas falsas doutrinas vão adentrando. Eu estava vendo um vídeo do seminário aqui, do Seminário Teológico Batista, daqui de Campo Grande, e eles discutindo lá, de repente, um determinado pastor lá, tá aí, o vídeo está na internet, depois eu posso pesquisar. Alô, nós temos que ver aí se a gente vai seguir isso aqui, falando do liberalismo, ou você realmente vai seguir isso aí. Aí levantou um outro pastor lá, não, a gente não tem que ver nada, isso aí não né? Ele não quis ser forte, né? Quis ser brando ali com o outro. Você está falando aí besteira, fica quietinho aí, se senta aí que nós estamos no caminho de Deus. Ou seja, no meio de um seminário, de um congresso com estudantes, tinha um camarada que se levantou com o liberalismo. Nós temos que ver se vamos seguir isso aí, ou nós vamos usar nossa razão, nossa ciência e mostrar, Jesus ressuscitou? Não. Nasceu do poder da Virgem Maria, do Espírito Santo, quer dizer, a Virgem Maria? Não. Adão e Eva é mito. Elias foi arrebatado? É mito. Palavra de Deus é verdadeira, irmãos. E a razão não pode explicar o poder de Deus, porque Deus criou todas as coisas.
Deus criou o próprio pensamento e a razão humana. Deus é o criador de todas as coisas. Ele que faz do barro qualquer coisa, ou do nada qualquer coisa, né? Melhor dizendo. E aí, também temos o existencialismo que nos influencia até os dias de hoje, né? Eu lembro que no curso pediram para a gente analisar aquela canção do Engenheiros do Havaí, Infinita Highway. Ali é uma letra totalmente existencialista que influenciou gerações. Minha geração toda escutava essa música toda hora, né, do Engenheiro do Havaí, Infinita Highway. E aí ele fala ali que, né, a pessoa tem que seguir sua vida conforme ideia, vai para lá, vai para cá, com foco totalmente no homem, e o homem é levado pelas circunstâncias, né? É isso que a música fala. Tira o foco de Deus e coloca o foco no homem. Impressionante, né? Que o existencialismo foi deturpado, né? Começou com um pastor, Kierkegaard, um pastor escreveu algo, e aí deturparam e tornou-se o que é hoje, vem influenciando. E aí eu coloquei ali, encontrou-se a Didaquê em 1873, botei ali para não me esquecer. Irmãos, os escritos da igreja primitiva, diversas vezes aparecem citando esse livro de Didaquê, que é a Instrução dos Apóstolos. Eles aparecem em vários textos, Eurígenes e vários outros teólogos da idade primitiva, citam esse texto. E foi achada uma cópia em 1873 no mosteiro lá em Istambul, antiga Constantinopla, né? E acharam lá uma cópia de um escriba do ano de 1046, a cópia da Didaquê. E aí eu tive a curiosidade de estudar um pouquinho esse livro, né? Tem 120 páginas, se não me engano, agora faz tempo que eu já estudei. Mas o interessante é que ele diz lá, como identificar o falso profeta. Está lá, a Instrução dos Apóstolos, escrito na como identificar os falsos profetas. E ele fala assim, ó, olha, primeiro você tem que ver o que ele prega. Se ele viver o que ele prega, ele é um homem de Deus. Se ele não viver o que ele prega, ele é um falso profeta. Mas até aí tudo bem, porque a pessoa pode estar enganando a si própria, ensinar coisas erradas e viver as coisas erradas. E o segundo item que ele coloca lá é o seguinte, se o camarada começar a ficar pedindo muita riqueza, muito ouro, muita prata, muita terra, inventando 1001 coisas, esse aí é o falso profeta. Ou seja, ele associou o falso profeta, primeiro, a vida dele, né? E segundo, a ganância. E aí eu comecei a refletir sobre as igrejas dos nossos dias, cristãs. E eu identifiquei várias igrejas, nesse contexto da ganância, que pede. Graças a Deus a nossa igreja não é uma dessas, graças a Deus. Nossa igreja é uma bênção, a igreja presbiteriana nesse sentido. E tem tentado repelir a entrada do liberalismo ao longo da história da igreja. Então é isso. E aí eu vou falar mais algumas aqui da idade contemporânea. Do racionalismo, nós fomos migrando no pós-modernismo com o relativismo. Quando o homem começou a perceber que a razão não consegue explicar tudo, o homem ficou doido. Quando viu guerras mundiais, Guerra Fria, e o mundo prestes de ser destruído. Em 1962 chegou aquela armada da antiga União Soviética, perto de Cuba, e o mundo ficou estarrecido, é agora que o mundo vai acabar. E se percebeu que o homem não tem razão nenhuma, porque qual é a razão do homem que destrói milhões de pessoas, que guerreia? Qual é a razão do homem? E o homem, na reflexão filosófica, começou a relativizar as coisas. E nessa relativização das coisas, não existe mais verdade. Nada é absoluto, tudo é relativo, tudo depende da perspectiva. Isso não é verdade, irmãos, porque Jesus é a verdade, Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Então as coisas de Deus são absolutas. E as coisas de Deus são exclusivas. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. É exclusivo. O que não está aqui é a parte. Ou você está dentro ou você está fora. Não existe um pé lá e um pé cá.
Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E não podemos relativizar e conduzir o cristianismo para uma espécie de misticismo, e a pessoa vai, acende um incenso, né? Começa a introduzir um monte de coisa, e começa a viver um mundo místico, relativista, ou ecumênico, né? Adentrar, e não, existe vários deuses, todos os caminhos levam a Deus, né? A filosofia de todos os caminhos leva a Deus é uma filosofia relativista. Não! Deus é exclusivista. Só existe um caminho. Nenhum é o caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Não é nenhum caminho, é o caminho. Então, o relativismo tomou conta nesse mundo pós-moderno. E aí vem as guerras de narrativa, nessa questão das guerras de narrativa, as narrativas que vão contra a palavra de Deus têm prevalecido muitas das vezes contra a igreja. Mas daqueles que são de Cristo, tende vencidos o maligno, como diz o texto. E aí eu já falei, né, o sexo fora do casamento, isso nem é filosofia, é comportamento humano aculturado pelo que está aí no mundo afora, o divórcio, tratar o divórcio como normal, e aí vai. E aqui, ó, teologia da prosperidade, teologia da cura, tem muito a ver com o que nós falamos da didaquê, né? Do comercializar, né? Como está o texto lá que nós falamos de comercializar a palavra, e a questão também de dizer, do líder religioso está pedindo. Teologia da prosperidade. Está aí, é falso, é falsa. Teologia, você vem cá que eu vou curar, vamos lá, vem que você vai ser rico, o crente não fica doente, o crente tem que ser rico, o crente tem que... Não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que, aula passada, Apocalipse 12, a igreja, a mulher foi levada para o deserto, e lá ela é sustentada por Deus, no deserto. Cristo falou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então, na realidade, o cristão, ele reina em vida, como diz o texto, ele reina em vida. Ele que tem Cristo, ele hoje já reina com Cristo, no sentido que Jesus habita no coração dele pelo poder do Espírito Santo, ele reina em vida. Mas ele não está livre das tribulações, não está livre das aflições, mas ele passa pelas tribulações e pelas aflições com a alegria do Senhor, porque ele sabe a esperança, aquilo que ele espera na glória futura, ele foca na frente. Esse é o cristão. Então ele não está preocupado em ter teologia da prosperidade, ele não está preocupado em ter, ele está preocupado em ser um excelente cristão, independente das circunstâncias, tendo ou não tendo. E aí, quando a gente vê essa teologia da prosperidade, a gente vê aquela multidão que seguia Cristo. Aquela multidão seguia Cristo, para onde ele ia, atrás do quê? O próprio texto diz, atrás do pão. Do pão, atrás dos peixes, ou atrás de uma cura. Não é isso? Perdão. Ou atrás de uma cura. E as multidões seguiam a Jesus. E essas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, da cura, também lotam os templos, fica imenso, é uma coisa bonita de se ver. Mas não pregam o evangelho verdadeiro. E aquela multidão seguia Jesus para onde ele ia, atrás do pão, atrás da cura. Assim como as multidões hoje seguem alguns líderes atrás da cura, atrás do pão. Atrás de prosperidade, atrás de riquezas. Mas essa mesma multidão que seguia Jesus, foi a mesma multidão que disse, não, prende Jesus, solta Barrabás, e falou, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Foi essa multidão que crucificou Jesus, é a multidão que ia atrás do pão, que ia atrás da cura, que ia atrás de riquezas, mas no momento de posto em xeque, colocou Jesus sobre o madeiro, Falsa doutrina, e vã filosofia, a teologia da prosperidade, a teologia da cura. Não que Deus não dê prosperidade ao cristão, não que Deus não dê a cura, Ele dá. Ele tem o poder e dá, mas dá quando Ele quer, do jeito que Ele quer e quando lhe aprouver. Não eu me determinando alguma coisa no sentido positivista e impondo a Deus que me dê alguma coisa. Não.
Pelo contrário, nós como cristãos temos que estar sempre gratos por tudo que temos e pela obra que Cristo fez na nossa vida. E ponto. Nossa tarefa é agradecer o tempo todo, porque Cristo já fez a obra, agradecer pela obra de Cristo na cruz. Não preciso ter mais nada, se eu já tenho Cristo na minha vida. E aqui para terminar, irmãos, eu vou só citar aqui algumas vertentes do dispensacionalismo. Dispensacionalismo foi algo criado no final do século XIX, no início do século XX, juntamente com o movimento pentecostal tradicional. Aí que foi criado lá depois a Bíblia de Scofield, e eles dizem algumas coisas que são meio complicadas, porque eles valorizam muito Israel como nação. E fala que esse momento agora é o momento da igreja, mas depois vai voltar o momento de Israel. E aí esquece que a igreja é Israel de Deus. E numa tradução errônea e literária, desde o meu ponto de vista, e literária, eles confundem as coisas e muitas das vezes, em algumas vertentes, beiram a heresia. Porque enquanto é complicado. E aí o fato de Israel se tornar nação novamente em 1948, veio como um sinal de uma profecia que se cumpriu, e aí vem dizendo que depois da fase da igreja vai ter mais um momento de Israel, e não existe salvação fora de... Pode até ser que tenha um momento de Israel, vamos dizer que eles estudaram, a gente não concorda agora, mas que eles estejam certos. Ok, tudo bem. Mas não há salvação fora de Cristo. Se tiver um tempo para Israel depois, será em Cristo Jesus. E ponto. A salvação é por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus que se tornou homem. Então temos que tomar cuidado, porque o dispensacionalismo é hoje predominante nas igrejas. Todo mundo toma isso aqui como certo, e não estuda, não aprofunda, não conhece os outros pensamentos, não olha na palavra de Deus, e aí toma isso como certo e supervaloriza Israel como nação. Não que ela não seja uma nação que no passado foi escolhida por Deus. No passado, hoje o escolhido é a igreja. A igreja. Pode ser que Israel no futuro ter um propósito para ela? Pode. Pode até ser. Mas através e por meio de Jesus Cristo. E aí, coloquei estão terminando aqui, o feminismo, né? Feminismo, nem vou falar muito, o feminismo é totalmente contra a palavra de Deus, né? Então a pessoa se movimenta num super empoderamento, que elas falam, né, da mulher, e vai contra a palavra de Deus, porque Deus criou homem e mulher, um do lado do outro, né? Não botou ninguém acima e ninguém abaixo. É um homem e mulher, seguindo cada um as suas capacidades físicas biológicas, né? E segundo cada um cada um tem suas qualidades e suas dificuldades. E aí se complementam, homem e mulher se complementam. E ponto final. Ah, mas teve uma maldição lá no passado com a queda sobre a mulher. Sim, mas em Jesus Cristo nós somos regenerados. E a posição da mulher é a posição que sempre deveria ter sido, desde sempre, antes da queda, que é ao lado do homem, caminhando juntos, no sentido de complementariedade, no sentido de ser juntos vice-gerente da criação, do cosmos de Deus e ponto. E aí começa esse feminismo falando um monte de coisa, se vocês pegarem para escutar aquela filósofa falando do feminismo, vocês vão ver o tamanho das aberrações que ela fala, inclusive querendo criar a própria Bíblia do feminismo, né? Colocar ali, mudar os textos, né? De forma que atendam à filosofia delas, né? E a ideologia de gênero, né? Nem preciso falar, né? A ideologia de gênero está lá em Romanos 1, 18 a 32. Se a gente pegar o versículo 21 lá de Romanos 1, 18 a 32, ele diz: se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E aí ele vai discorrendo e se infamando, homem com homem, mulher com mulher, e Deus os entregou à sua própria insensatez.
Então Deus criou homem, Deus criou mulher. Fora disso, é a invenção do próprio homem. E a união no casamento é a união entre homem e mulher, e ponto final. E essas coisas que acontecem hoje não é de hoje, sempre aconteceram. Desde que o pecado é pecado no mundo, desde lá depois, né, da criação e da queda, o homem entra nessas torpezas que a gente tem visto aí. Agora talvez aparecendo mais. Mas é isso. Se enredaram pelos seus próprios raciocínios. E tem muita gente defendendo a ideologia de gênero. Muita gente. Muita gente defende o feminismo dentro das igrejas, estou falando dentro da igreja. E aí eu coloquei, a única coisa que eu coloquei um pouquinho que é fora do próprio cristianismo, é essa doutrina de consulta aos mortos, né? Também no tempo do Antigo Testamento já havia muito, hoje está forte. Reencarnação, né, que é normal no espiritismo, outras religiões também, como o hinduísmo, né, fala muito de reencarnação, e aí deturpa alguns textos bíblicos, tem a Bíblia espírita, né, e as pessoas nem sabem qual é a Bíblia cristã, né, aí pega uma Bíblia lá e pega alguns textos sem contexto e tentam fazer disso uma filosofia. Bom, irmãos, para concluir, tem aquele texto da oração impressionante que o pastor fez. Lembra, pastor? A oração impressionante, Efésios 1, né? Lá é Paulo intercedendo pelos cristãos de Éfeso e diz: eu oro para que Deus lhe dê sabedoria e o pleno conhecimento para entender qual é a profundeza da glória de Deus, da salvação de Cristo. Nesse sentido, né? Estou dizendo nesse sentido. Então ele diz, você tem que buscar esse conhecimento, você tem que entender a profundidade, o comprimento, a largura. Depois continua no capítulo 3, né, que nós lemos aqui hoje com a irmã. Para conhecer as coisas de Deus, de forma que as sutilezas de Satanás não venham te levar, de forma que as vãs filosofias, o enredo desse mundo não venha te levar. E você tem que saber, porque só conhecendo em profundidade esse Deus maravilhoso, você consegue adorá-lo como Ele merece. Porque a gente vem às vezes à igreja e é Deus tal, e não, parece que falta. Não, gente, nós estamos falando de Deus, o Criador de todas as coisas, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Nós temos que ter a profundidade do conhecimento, da beleza e da obra de Cristo. E às vezes as pessoas não percebem a profundidade, qual o comprimento, qual a largura, qual a altura da majestade, da glória, da Shekinah de Deus, que cobre a gloriosa igreja de Cristo. Não é verdade? Então, como conclusão, nós temos esse texto que diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que nos libertar das garras das vãs filosofias. E tem muito cristão que se diz cristão que está amarrado nessas falsas doutrinas. Mas se nós conhecemos a palavra e se permanecemos na palavra, somos verdadeiramente do Senhor. E a verdade nos libertará. E por último, esse texto também está em Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há criatura que não seja manifesta na presença da palavra de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus é eficaz, ela é viva, ela faz separação, ela separa a luz de trevas, joio de trigo, ela diz quem é a pessoa, por isso que pelos seus frutos conhecereis, ela transforma, ela é poderosa. Então nós não precisamos de teologia de prosperidade, de cura, nós precisamos da palavra do Senhor, precisamos de viver com o Senhor, viver para o Senhor.
E conhecer essa palavra que é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É ela que vai nos dar o discernimento espiritual para afastar de nós todas as falsas doutrinas que dia por dia têm tentado nos flechar. E todas as vãs filosofias. Seja crítico, irmão. Analise tudo com a lente do Senhor Jesus. Tudo que você lê, tudo que você assiste, tudo que alguém fale contigo, quer seja na igreja, quer seja fora da igreja, quer seja em qualquer lugar. Mente do Senhor. Nós que temos a mente de Cristo. Julgamos todas as coisas e por nada somos julgados. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Tu que é Deus, Pai, Todo-Poderoso, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Criador de todas as coisas, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. Faz essa palavra cortar e ser eficaz na minha mente, na nossa mente, na mente de todos aqueles que estão ouvindo. De forma que possa transformar vidas, que possa despertar as pessoas para o pleno aprendizado do Senhor, para conhecer o Senhor na sua profundidade, comprimento, largura, das inagualáveis coisas de Deus. Ô Senhor, trabalha no coração da tua igreja para vencer as obras do inimigo, Pai. Coloca o teu evangelho na boca e no testemunho de cada crente do Senhor, para brilhar como luz nesse mundo e para salgar esse mundo insípido, Senhor. Se conosco, Pai, manifesta a tua graça e poder, que possamos refletir a tua glória, a tua Shekinah, Senhor, como se o espelho fosse contagiar todos aqueles que nos cercam, Pai. E fazermos diferença nesse mundo, que possamos ser verdadeiros para onde quer que estejamos, Pai. Testemunho do Senhor Jesus, na escola, no trabalho, na igreja, em casa, onde quer que estejamos, ó Senhor. Usa-nos, Senhor, eis-nos aqui, Pai, envia-nos a nós, Pai, para proclamar as tuas virtudes, Pai. Somos o teu povo exclusivo, Pai. Nos dê ânimo, força, Pai, alegria no Senhor, coragem, intrepidez, para vencer as armadilhas e a cilada do inimigo. E nos reverte, Senhor, de toda a armadura do Senhor, como está descrito em Efésios 6:12, Pai, verso 6, para que possamos estar guardados por Ti no dia mau. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, agora e sempre. Amém e amém.